Que Ô, aí o Bonildo, protagonismo... ela é inclusive operada por esses generais para fazer aquele desgaste lento e Claro, gradual do claro. bolsonarismo, porque há um risco concreto, Piero Leiner atentou para isso, né, ele que estuda esse tema dos militares, de um ponto de vista antropológico há tanto tempo, de quebra da hierarquia. O processo de queima do Bolsonaro, a figura, a pessoa jurídica do Bolsonaro, e de retirada da caneta da mão dele, é uma operação delicadíssima, né? Porque os militares investiram tudo na construção da ascendência carismática do Bolsonaro. Na Tigrata, não é à toa que o Bolsonaro era convidado todo ano na formação dos cadetes na AMAN, isso durante o governo do PT, com a presença de ministro da Defesa do PT. 3 ministros diferentes. Passou isso por Celso Amorim, passou pelo Aldo Rebelo, que a gente mencionou aqui, que a gente também respeita bastante, e também pelo Jacques Wagner. Né? Durante a gestão dos 3, o Bolsonaro ia lá desde 2014 na formatura da AMAN. Então ajudaram isso, né? Isso é só apenas uma parte do esforço de construção dessa ascendência carismática do Bolsonaro. Fora isso, obviamente, ele hoje em dia, não é terrível dizer isso, é o comandante-em-chefe das Forças Armadas Brasileiras. Então tem essa ascendência carismática e esse pessoal que operou o Bolsonaro para voltar ao poder, eles querem descartar o Bolsonaro, mas eles não podem de forma nenhuma fazer com que coronéis ambiciosos, que talvez viessem a ser preteridos, né, por esses generais que hoje em dia indicam ao presidente quem mandar para a ECM para virar general depois, fala, ó, Bolsonaro, esse pessoal aí que está querendo te descartar, usou, chupou a laranja, agora quer jogar fora o bagaço. Então, Heleno, o Eduardo Vilas Boas, Mourão, né? A campanha Mourão aí, ó. Agora o Merval Pereira já pediu. Você falava aí, não duvido que tenha parlamentar aí compartilhando a atual coluna de Merval Pereira pedindo impeachment do Bolsonaro para que entre Mourão, né? O Mourão, a campanha pelo Mourão. Aí vai falar, olha, esse pessoal aqui tá querendo te golpear, Bolsonaro. Não, fecha com a gente, demite todo esse pessoal, manda para reforma esse pessoal e coloca a gente como general que a gente fecha com você. Há um risco concreto, pode não ser muito provável, porque o pessoal até aqui está seguindo essa coisa lenta e gradual, aí faz todo sentido surgir a história do cheque de 89 mil, e mais uma vez a gente vê a esquerda instrumentalizada, porque é um projeto dos generais a queima, mas que tem que ser lenta e gradual para não parecer traição, e para que não haja o risco da quebra da cadeia de hierarquia e esses coronéis encampem o olavismo, o bolsonarismo para garantir a sua ascensão ao poder. E é um risco. A gente sabe que, inclusive, os generais controlam isso com justamente o Bolsonaro estar pendurado. O Bolsonaro foi escolhido para ser o cavalo justamente pelas suas fragilidades policiais, digamos assim, de todo o clã. Então, o Bolsonaro tem várias facas nos pescoços penduradas. Tentaram até pendurar a história de Marielle nele, que é muito improvável, tudo que a gente levantou aqui, mas nem precisava. Tem o filho, tem todas essas questões, até os cheques, os depósitos do Queiroz. Então, ele foi escolhido justamente por poder ser operado por esses generais no marco da dossiecracia transnacional. Então, eles, ao mesmo tempo, têm essa faca no pescoço do Bolsonaro, mas o Bolsonaro também tem a caneta, então ele tem uma contrafaca. Aí fica, né, essa briga administrada. O Bolsonaro, ele não quer sequer, ele não tem essa pretensão de romper e tal, mas ele opera a caneta presidencial para garantir o paraquedas dourado dele e dos filhos. Ele quer garantir a não persecução penal dele e dos filhos, justamente diante dessas fragilidades. E, Nildo, você na semana passada falava do senso de urgência, e você é presidente do IELA, Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu queria colher aqui a sua reação, ao vivo, de que realmente a questão é urgente, Nildo. A gente pode ficar observando, e por isso eu chamo a responsabilidade do presidente Lula com relação aos documentos da Odebrecht na Suíça e a lista VIP do Banestado, porque na semana passada, uma figura muito importante do peronismo, que foi o braço direito da Cristina Kirchner quando ela ocupou a presidência, foi como se fosse a comparação que eu fiz, para quem não conhece, falei, olha, como se fosse o Zé Dirceu da Cristina Kirchner, que é o Guilherme Moreno, né, que foi o Guilhermo, né, para falar com o sotaque portem, ele que foi secretário de comércio, ele era a eminência parda no governo. Você sabe que ele fazia, Nildo, eu ouvi isso de uma candidata PhD aqui na Suíça, ela horrorizada, ela é pequena burguesa, sempre atuou na advocacia para os bancos, tal, inclusive trabalhou na filial argentina do Itaú. Esse cara, ele é o próprio bolivarianismo, você acredita? Falando pra mim, né? Eu achando do bar. Você acredita, Romulo, que ele pega, chama reunião com o pessoal e com uma pistola na cintura, e aí ele pega, de repente, bota pau, revólver em cima da mesa. É o pavor da burguesia argentina, esse Guilherme Moreno. E aí ele foi dar uma entrevista na televisão na semana passada. Ele não está no primeiro plano atualmente, mas ainda é uma figura muito influente no peronismo, né? E ele deu uma entrevista
a minha atenção foi chamada para esse episódio por um expressionauta, Mariano, olha só, o Guilherme Moreno, qualificado aqui como importante dirigente peronista, e é mesmo, ele fala o seguinte, ó, há uma preocupação nacionalista na Argentina pelo rearmamento do Brasil, com esse pacotão, né, do Tratado de Cooperação de 90 bilhões de dólares dos Estados Unidos a partir de 2021. E aqui está a entrevista, e eu fiquei estarrecido, Nildo, até o sono demorou a vir naquele dia. Eu falei o seguinte, ó, esse cara, o Guilherme Moreno, é importantíssimo. Olha para onde o Império está levando a nossa América do Sul. Uma corrida armamentista. Quem diria, Nildo, 10 anos atrás que a gente estaria aqui hoje? Aí eu pergunto, e o Lula? Diante de a gente ter uma corrida armamentista, Nildo, no Cone Sul, o que ele vai fazer? O que o Celso Amorim vai fazer? Será que o Celso Amorim, que estava muito preocupado, foi um articulador da Unasul, a questão do Conselho de Defesa, ele vai falar, presidente, isso é gravíssimo, a gente precisa fazer alguma coisa, presidente. Vai lá pegar esses documentos e divulga, presidente. Vamos pegar aí os parlamentares do PT, os senadores do PT, para ir lá no cofre do Senado, pegar os documentos que estão trancafiados. O que eles vão fazer? É urgente, Nildo. E aqui, mais uma vez, eu falei o que ele tem que fazer, né, pegar esses documentos e divulgar. E eu falei, olha, dá para esperar até 2022, 2026, 2030, nesse ritmo de corrida armamentista na América do Sul, Nildorix, dá para se fazer de morto? E aí copiei várias pessoas aqui de vários partidos. Isso é muito bem traduzido, né? Nada como a arte, Nildo, por uma charge do Geovar Oliveira, cartunista que acompanha a gente sempre, né? Então ele reforçou muito a campanha, foi muito feliz na síntese. O pessoal tá vendo em casa, ele botou o óbvio, o lulante. Aí tem o Alberto Fernandes, assim do lado, a Cristina Kirchner ao centro, e o Lula ao lado dele segurando uma bazuca. E na bazuca está escrito Odebrecht Papers. E é o Lula meio que sem entender e pergunta para a Cristina e para o Alberto Fernandes, para que serve isso, companheiro? Essa bazuca aqui, Odebrecht Papers. E a Cristina Kirchner, que usou a bazuca Marcelo D'Alessio, ex-chefe da CIDO Mossad, a gente fala, olha, o companheiro Lula, isso aí evita prisão e ganha eleição. Você não vai fazer nada? Nildorix. Olha só, quando eu morei na Argentina em 2013, um ano inteiro, Guilherme Moreno é uma figura importante do peronismo. Vou confidenciar uma coisa, Nildo, antes de fazer essa consideração, que eu quero ouvir o que você tem a falar sobre Guilherme Moreno. Você sabe que Guilherme Moreno é uma figura importantíssima? Ouviu falar do Duplo Expresso? E, assim, alguém falou para ele, e ele, inclusive, foi procurar, no ano passado, uma pessoa que àquela altura estava na equipe, lá na Argentina, para conversar e saber o que era esse negócio e tal, para você ter noção como o trabalho com meios modestíssimos que a gente faz aqui chega a repercutir para além das fronteiras do Brasil. É um sujeito, assim, odiado pela classe média argentina, e especialmente pela classe média portenha, que é o núcleo do esquema vende-pátria na Argentina. Porque a classe média portenha, em especial, a classe dominante em Buenos Aires, ela é historicamente aquela que trai a pátria na Argentina. Daí que sai a direita, daí que sai Macri, etc. Guilherme Moreno, então, era o cara mais odiado pela direita. Ele não é precisamente, é um cara muito eficaz, um cara do aparelho, um cara que opera também sem limites na política. Então ele não é confiável para os setores ultrapopulares e de esquerda do peronismo. Ele opera mais na banda da direita do peronismo. Mas ele pertence a uma tradição, Romo, que conhece do exercício do poder político. E é por isso que ele é antenado com qualquer coisa. E é por isso que ele vai e toca nos pontos. Mas essa é uma característica do político argentino, que tu está cobrando do Lula aí, que é o oposto do lulismo aqui, e em especial do Lula. Você observe o seguinte, Romo, um político peronista, especialmente da direita peronista, ele vai e compra na televisão a causa impopular. Ele faz a agenda. Ele coloca a agenda, olha, está ocorrendo aqui do lado um armamentismo. Observe o orçamento militar do Brasil. Eles vão e pautam. A característica do Lula é exatamente a oposta, da esterilização do tema polêmico. Não é por uma índole boa de buscar um acordo. Ora, tem conflitos que nenhum político pode evitar. O que cabe ao político é assumir de maneira decidida um lado do conflito, porque o conflito está posto. Por exemplo, quando os esquemas de segurança e de espionagem dos Estados Unidos
invadiram o correio eletrônico da presidente Dilma, isso estabelece um conflito que não cabe contemporização. Um político argentino, de direita e da esquerda peronista, pautaria isso como um elemento das massas e transformaria isso num elemento de consciência. Aqui no Brasil, qual foi a posição da Dilma, do PT e do Lula? Pacifica. Adia a viagem que ia ter com Obama. Depois vai lá no Obama, nem toca no assunto. Aquilo seria motivo. O Trump, ou qualquer um, Rômulo, colocaria isso de maneira a criar um embaraço para o outro. Nildo, para fora e para dentro. Olha a comparação aí, mais uma vez, né? Obviamente tem muitas diferenças, mas veja, quando a prisão da Cristina Kirchner é decretada, ela bota 500 mil pessoas na rua, e quando a oitiva dela é marcada, ela faz questão de ir ao procedimento judicial e faz um manifesto político ali, né, transmitindo, aproveitando. O que é muito diferente, primeiro, quando a prisão do Lula foi decretada, o pessoal fazia questão de que não viesse muita gente no ABC para não afrontar e tal, então se botou 5 mil foi muito ali em São Bernardo, inclusive porque a gente via pessoas do PT ali, como a Luiz Mercadante e tal, indo para a imprensa antes que as pessoas fossem lá para fortalecer a resistência, a ordem de prisão, falando, não, o Lula já decidiu, ele vai se entregar. Isso sexta-feira, o Lula se entregou no sábado. Na sexta-feira à noite, a Luiz Mercadante, pessoas plantavam na imprensa, não, ele vai se entregar, é uma questão de tempo e tal. Ao ponto da Gleisi Hoffmann, que era uma que defendia a resistência como reikião, não revolucionária, Nildo, apenas assim, vamos tensionar a coisa até a quarta-feira, que é esse tal julgamento redentor do STF do habeas corpus, até pelo menos quarta-feira. Então, Lindbergh, Gleisi Hoffmann, Roberto Requião, estavam trabalhando nisso, né, até quarta-feira, e esses do PT, não, vai lá, e aí na quarta você sai e tal, não sei o quê. Aí a Gleisi Hoffmann, naquele momento, teve que ir às redes sociais, esse vídeo histórico tá gravado, ela vai na sexta-noite e fala, olha, tem gente aí dizendo que o Lula vai se entregar, não, vai resistir e tal, não sei o quê, pra não desanimar, todo mundo tá se dirigindo do Brasil, Nildo, pessoas que queriam espontaneamente, ninguém foi convocado, atenção, ninguém foi convocado, e mesmo assim, as poucas pessoas que iam lá espontaneamente estavam sendo desincentivadas com isso, não, vai se entregar, não adianta vir, não, vai entregar e tal. Então é muito diferente, Nildo, e obviamente que o Lula não usou, né, não vem usando os procedimentos judiciais para fazer manifestações políticas, né, não afronta, porque senão não tem como fazer os favores lá em Brasília, Nildo. Por isso, Ramos, eu queria fazer um comentário. E é nessa chave que entra documentos do Odebrecht, né? Demorou só 2 anos e 7 meses para pedir aqui, né?